Amados irmãos, mais uma vez é um prazer trazer o recado de Deus para nossas vidas, nossas almas, a nossa alma, né? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o seu coração esteja aberto para receber a porção da palavra de Deus, não da minha, mas do Senhor, aquele que faz maravilhas e que está presente em todas as circunstâncias da vida, principalmente aqueles que o seguem, aqueles que o amam. Obrigado você que está assistindo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Muitas pessoas entraram aí, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos trazer o recado de Deus nessa noite, para mim, para você, que Deus tem falado conosco, lá em Abacuque capítulo 3, você vai abrir, capítulo 1, vamos começar, Abacuque capítulo 1, o profeta Abacuque, é um dos profetas menores, né? Abacuque capítulo 1, e depois nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, e depois nós vamos para o capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Amém? Abacuque capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Aí você vai para o capítulo 3, versículo 17 a 19. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternamente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua poderosa mão manifeste mais uma vez eu como instrumento de bênção na vida dos meus amados irmãos, e que cada um saia agraciado com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós queremos trazer a palavra de Deus com o tema Vivendo a perspectiva do ainda que. Vivendo a perspectiva do ainda que. Eu quero trazer em 3 pontos essa palavra, essa meditação. Mas antes disso, nós vamos ver o cenário do que estava ocorrendo diante do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ou Abacuque, segundo estudiosos, significa abraço. Alguns dizem que
significado dá a entender que ele abraça o seu povo, tentando trazê-los para um novo recomeço com Deus. Alguns também dizem que significa Abacuque abraçando Deus, buscando a presença de Deus. E nós vimos um cenário caótico onde Judá, Jerusalém, Reino do Sul, passando por um momento de pecado, no qual virou as costas para Deus. E assim veio a sentença de Deus, trazendo o profeta Abacuque a falar com esse povo. E aqui nós podemos ver 4 termos que indicam que é definido, que indicam a iniquidade do povo de Judá: violência, a iniquidade, opressão e destruição. Estava ocorrendo aqui contendas, litígios também, que estava acontecendo ali em Jerusalém. O povo já não buscava mais a Deus, havia poucos remanescentes que temiam a Deus, mas muitos viraram as costas para Deus. A aliança estava sendo quebrada. E Deus, ele alerta através do profeta Abacuque que viria ainda a ira de Deus sobre o seu povo. E nós vimos e nós podemos ver que hoje não é diferente. Nós vemos pessoas sendo massacradas. Nós estamos vivendo um tempo em que parece tudo está invertido. E Abacuque ali também estava vendo ao mesmo. Ele pega e começa no capítulo 1 e ele começa a dizer e até gritar: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não a salvarás? Porque te mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então era isso que estava acontecendo diante ali de Jerusalém, de Judá, o povo do sul, aonde estava em pecado, em desobediência com Deus, e Deus ia trazer uma sentença, não Deus mesmo, mas ele colocaria os caldeus, babilônios, para atingir Jerusalém. E parece que a justiça afrouxou-se naquela época. Eles estavam vivendo nesse texto que não havia mais justiça. E hoje a mesma coisa, que a injustiça parece que está prevalecendo a justiça. A injustiça parece que vai engolindo a justiça. Parece que o ímpio, o injusto, parece que vão prevalecerem. Parece que não há mais perspectiva de um futuro melhor para o nosso Brasil, para essa nação, para esse mundo. Nós estamos vendo um cenário e vivendo e convivendo que cada dia piora mais. E o cenário que o profeta Abacuque estava vivendo também não era muito diferente. E a nação de Judá, apesar dos avisos de Deus através de seus profetas, virou as costas para Deus. O pecado atingiu a justiça e a santidade de Deus. Eles quebraram essa aliança com Deus. E o profeta Abacuque fica perplexo com o agir de Deus, diferente de como ele esperava. Por que ele fica perplexo? Por causa da relutância de Deus. Por causa da relutância de Deus em julgar o seu povo, ajudar.
violência, desconsideração para com Deus, o pecado espalhado por todas as direções ali, Jerusalém, Judá. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje nós estamos vendo um cenário assim também. Quem são aplaudidos são os tolos. Os tolos, os injustos estão sendo aplaudidos. A corrupção, ela cresce como uma erva daninha. Ela lastra o nosso país, o mundo. E estamos vendo muito crentes se envolvendo em coisas que não deveriam. E o pecado muitas vezes toma conta do seu ser, do seu lar, porque viraram e viram as costas para o Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele deseja que nós retornemos ou nós continuemos firmes nessa caminhada. A violência tem crescido. Até quando, Senhor, isso vai continuar? Até quando parece que não há esperança? Parece que não tem saída para nós. Mas eu quero dizer que Deus, Ele vai tratando o seu povo, mesmo parece que dói, é dolorido. Mesmo com dor, mas Deus, Ele trata aqueles que são seus. Muitas vezes a disciplina pode vir de Deus. Não podemos enojar de Deus, nem se entristecer pela sua disciplina, mas nós temos de alegrar porque Ele nos ama. É isso que Ele estava querendo fazer com Judá. E parece que o ímpio, com as suas maldades, vão enriquecendo ilicitamente, parece que vão prevalecer. Também é o cenário de hoje. Mas a palavra de Deus fala no Salmo 37, de 1 a 2, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Talvez você tenha lutado todos os dias, trabalhado, levantado, construído, tentando construir a sua vida, tentando comprar uma casa, pagar o aluguel, tentando viver, sendo o provedor do seu lar, aquele homem, aquela mulher responsável. E muitas vezes nós estamos vendo um cenário e vivendo e convivendo um cenário caótico, político, maldoso, que nos maltrata, que estamos no meio da guerra. Quem vai vencer tudo isso? Até quando, Senhor? Parece que o Senhor não está ouvindo a minha aflição. Deus, Ele se cala diante do pedido, por um tempo se cala diante de um pedido, Ele fica em silêncio de Abacuque. Às vezes o silêncio de Deus, ele é mais dolorido do que a circunstância que passamos. Às vezes nós ficamos inquietos com o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes é nesses momentos é que você ainda precisa mais da dependência de Deus. Eu quero trazer aqui o primeiro ponto, vivendo a perspectiva do ainda que. Ainda que. Primeira perspectiva que nós podemos tirar. Eu quero já ir para o capítulo 3. O meu alvo hoje é o capítulo 3, os versículos 17 ao 19, que eu queria trazer para você. Lembra que o pecado estava instalado. Deus iria trazer o juízo. Deus manda os caldeus, os babilônios.
Só que também os babilônios também seriam o quê? A ira de Deus cairia sobre eles, porque eles eram também violentos. Eles não estavam nem aí com o ser humano. Eles maltratavam na guerra de uma maneira terrível. Só que também eles sofreriam as consequências. Mas devido ao cenário caótico que Judá estava passando, que hoje nós também estamos passando, Abacuque chega lá no capítulo 3, ele vê toda essa tristeza, e ele mesmo diz, mas espera aí, Senhor, é assim que o Senhor vai fazer justiça? Vai mandar um ímpio? Vai mandar um idólatra, uma nação idólatra, corrupta, destruidora, a vir para a nossa nação? E Deus diz, é assim que vai acontecer. Meus irmãos, às vezes nós não conhecemos o que Deus tem preparado para essa nação. Nós não sabemos, mas primeira coisa que eu quero trazer para você, vivendo a perspectiva do ainda que, está no versículo 17, que é a perspectiva da confiança. A perspectiva da confiança. O versículo começa dizendo assim, ainda que, o Abacuque está dizendo, o profeta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Meus irmãos, uma coisa maravilhosa, que Deus ele fica satisfeito conosco e alegre, é quando nós vivemos a expectativa de que, ainda que venham as provações, venham os vales, venha a morte, venham as dificuldades, venham as decepções, venham a imoralidade, venha tudo que aconteça nesse mundo, que está um caos, que pode piorar, ou que pode até melhorar, dependendo se for de Deus, for melhor, for Deus quiser, pode, Deus pode fazer tudo, reverter tudo, por isso nós oramos pela paz, mas eu quero dizer para você, viva na expectativa, dizendo, ainda que não haja figo aqui, não haja figo naquela árvore, não haja fruto nela, não haja fruto também na oliveira, não haja também nem mantimento nos campos, nem as ovelhas estejam mais ali, que seja no aprisco, nos currais, não haja mais gado, ainda que a minha partilheira esteja vazia, ainda que eu não tenha o dinheiro para comprar, ou aquilo que, talvez um remédio, ou o ente querido que está passando por luta, ainda que eu ainda não consegui tirar a minha carteira de habilitação, ainda que eu não consegui ainda, mas eu estou lutando, comprar minha casa própria, ou ainda que minha esposa está com problema de saúde, meus filhos, minha esposa, meu casamento, ainda que eu confiarei no Senhor. É isso que o Senhor está dizendo, que nós devemos confiar nele. E o profeta Abacuque, no final de todas as circunstâncias, atrocidades que ele estava vendo, ele tinha a perspectiva da confiança, de confiar no Senhor. Então Deus, ele tem o desejo que nós confiemos nele. Ainda que o profeta confiava somente em Deus. A segunda perspectiva que nós podemos ver, vivendo a perspectiva do ainda que, a perspectiva da alegria. A perspectiva da alegria. O versículo 18 está dizendo isso. Todavia eu me alegro
no Senhor, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Mesmo diante de um cenário que nós estamos vivendo, caótico, mesmo em meio ao caos, o profeta ele diz, ainda que ele se alegra e ele se exulta no Deus da sua salvação. Deus é o tudo para Abacuque. Abacuque não afrouxou a sua fé, não desfaleceu diante do caos. Ele continuou firme. Ele sabia que Deus estava no controle. As dificuldades, as lutas que aquele país, ou aquela nação estava passando, era de um conserto por causa do pecado. E muitas vezes, meu querido, Deus pode também fazer isso. Por causa do pecado, muitas vezes Deus vai trazendo os consertos, Deus vai moldando, Deus vai transformando, Ele vai trazendo meios, fazendo meios, para que a gente entenda que Ele é Deus, que Ele é exaltado, Ele pode ser exaltado, mesmo diante do caos, porque ainda que não haja gado no curral, não haja ovelha no aprisco, ainda que as dificuldades sejam grandes, as tempestades estão abatendo, as ondas contrárias estão batendo no nosso barco, nós devemos ter alegria, porque nós confiamos, não o que temos, não na prateleira cheia, não na nossa despensa cheia de alimento, não no bem-estar que nós estamos vivendo. A nossa alegria está e exulta no Deus da nossa salvação, no Deus que tudo pode. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós temos 3 exemplos na Bíblia também, que nós podemos trazer nessa noite, antes de trazer o último ponto. 3 exemplos bíblicos de homens, de pessoas que viveram na perspectiva do ainda que. O primeiro exemplo que eu quero trazer está em Davi, no Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. O que ele diz aí? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, amém, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Eu sei que muitos partiram, muitos dos seus familiares, meus, já foram, por causa também da Covid, muitos infelizmente estão partindo. Mas meus irmãos, nós precisamos confiar nesse Deus, não podemos deixar de nos alegrar, porque Deus, Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe muito bem a sua luta, a sua estrutura. Mas Ele deseja, Ele quer e te mostrar que com Ele há segurança. Mesmo diante da sombra da morte, mesmo diante das lutas que você passa na saúde, parece que você não vai conseguir vencer, mas você vai, eu vou. Você vai sim, porque nós vivemos e confiamos diante de um Deus que supera todas as nossas perspectivas, que supera todas as nossas lutas, nossos vales, nossos desertos. Outro exemplo, segundo exemplo que eu gostaria de trazer
de um exemplo na Bíblia de um outro homem, ou de mais 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens também que trouxeram um grande exemplo para nós, vivendo a perspectiva do ainda que. Se você ver lá em Daniel capítulo 3, versículo 17, Daniel capítulo 3, versículo 17, nós podemos ver o seguinte: depois que Nabucodonosor mandou chamar todos os sátrapas, as pessoas importantes, príncipes, para ali adorar a sua imagem, ele levanta uma grande imagem de escultura para ser adorada, a própria imagem dele, e diz que todos deveriam, quem estava ali, deveriam ajoelhar-se diante daquela estátua, daquela imagem. Mas havia 3 homens, na verdade 4, só que Daniel não estava ali. Havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o versículo 17 diz assim: se o nosso Deus, depois que o rei Nabucodonosor havia sentenciado, dizendo: se vocês não adorarem, ajoelharem essa imagem que eu levantei, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E eles respondem assim: se o nosso Deus, eu vou ler aqui versículo 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não, ou ainda que nós sejamos queimados, ou que Deus não nos livre, nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Oh, glória a Deus, irmãos. Esses amados irmãos, esses homens, eles viveram na perspectiva do ainda que, da confiança em Deus. Eles confiaram em Deus, mesmo diante da morte. Meu querido, quando você passa por essa circunstância, ou por alguma circunstância que você tem passado, ou talvez você pode passar por algo terrível, mas eu espero que não, mas como será a sua confiança? Será que você pode viver na perspectiva do ainda que? Ainda que não haja um arroz na minha casa, que não haja um pão, apesar que Deus diz que não deixa faltar aos seus, ainda Ele dá, ainda cuida de nós quando nós estamos dormindo. Nós servimos um Deus tremendo, maravilhoso, que supre todas as nossas necessidades. Mas não era a necessidade de ter que Abacuque estava falando. Era dizer que existe um Deus acima de tudo isso que está acontecendo, diante de um caos, diante do nosso Brasil, diante do nosso mundo. Terceira pessoa que eu posso trazer como exemplo, que viveu na perspectiva do ainda que, era Jó. Jó, no versículo 1, capítulo 1. Jó, capítulo 1, ele vai dizer, quando ele perde tudo, ele perde seus filhos, ou quase tudo, ele perde seus filhos, filhas, perde seus empregados, perde todo o seu gado, e tudo que ele tinha de animais. Ele diz no versículo 20, Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, depois que ele ouviu
toda a desgraça que aconteceu, estava acontecendo na sua família, na sua vida. Tudo havia se perdido. Seus filhos foram mortos, suas filhas, seu gado foi roubado. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Aí no versículo 21 ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você não consiga fazer o que você está desejando, ainda que a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa esteja no leito de uma cama, oh, meu irmão, saiba que Deus está com você. Ainda que tudo isso parece uma tempestade, parece que não vai acabar, mas eu quero dizer que tudo isso passa. Isso vai passar na sua vida, na sua família. É preciso confiar. É ter a confiança no Deus, porque ainda que eu passe por isso, a minha família esteja passando por isso, eu quero confiar no Senhor, eu confio no Senhor. Porque isso vai ter um tempo, isso vai passar. Ainda que está acontecendo com você, irmão Fernando, você que está passando por luta aí com a sua mãe, ainda que ela esteja no leito aí, confia no Senhor, confia no Deus da salvação, do Deus que tudo pode. Irmão Joaquim, irmã Cleo, você que parece não vai melhorar a sua saúde, não vai recuperar, mas pensa, ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu ainda confiarei no meu Senhor. É isso que Deus quer de nós. Mesmo diante das aflições que nós estamos passando. Jó perde tudo. Mas no final de tudo, ele recebe em dobro. É o que nós esperamos lá. Receberemos em dobro. Em dobro. Terceira e última. Vivendo a perspectiva do ainda que. A perspectiva da segurança. Versículo 19. E lá, volta lá em Abacuque. Versículo 19, 3:19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternaramente. O Senhor Deus é a minha rocha e me faz meus pés como os da corça. Meus irmãos, ainda que nós estamos vendo e nós podemos ver o que Abacuque ele passou, tem passado, mas ainda ele diz, na perspectiva que ele dá honra e dá glória a Deus, sabendo que Deus é a sua fortaleza e que Deus faz ele forte, os seus pés firmes como da corça. Por isso a segurança de Abacuque não repousa ou não repousava em bênçãos visíveis, temporais, mas em um relacionamento inabalável com o seu Deus, o Deus da aliança. Era a fé totalmente em Deus que Abacuque confiava e tinha. Não, papo. Desculpa, irmãos. Irmãos, a perspectiva do ainda que traz glória e honra ao Senhor.
de todas as coisas, que está no controle, todas as coisas estão no controle dele, até a consumação dos séculos e por toda a eternidade, amém, irmãos? Para concluir, obrigado. Para concluir, em Romanos 8, 38 e 39. Obrigado. Romanos 8, 38 e 39. O Senhor, a palavra do Senhor está dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compreende isso, irmão? Nada separa isso do amor de Deus. Por isso a perspectiva do ainda que é importante na nossa vida, porque ela vai nos trazer a confiança, vai nos fazer ficar mais firme com o Senhor. Mas para isso é preciso ter fé, é preciso permanecer fiel, continuar firme diante das agruras, das dificuldades. Nada vai separar a gente desse amor, porque logo está vindo a nossa redenção, Jesus está voltando. Eu espero que você esteja lá, mesmo ainda que o que nós estamos passando. Por isso é promessa de Deus. É uma aliança que Deus fez com todos os que são seus através de Cristo Jesus. Por isso não podemos ter tudo que Deus faz. Ou não podemos ver tudo que Deus faz, nem tudo que Ele ainda fará. Mas uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa: podemos estar seguros de que Ele é o Todo-Poderoso e fará o que é certo. Amém? Ou ainda que, viva essa perspectiva, a perspectiva da alegria, mesmo em meio ao caos, os problemas, os desertos, as lutas, os vales. A perspectiva da segurança, saber que você está seguro na mão de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da depressão, ainda que eu ande pelo vale do desemprego, vale das provações e todos os outros vales que nós temos, ainda que eu continuarei, exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. E a perspectiva da alegria, confia, alegra-se no Senhor, porque nós passamos, e Tiago fala que nós devemos alegrar nas provações. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, viva essa perspectiva. Eu espero que você não se afaste diante das circunstâncias e das lutas que nós estamos passando. Se afaste do Deus vivo, da igreja do Senhor. Participe, meu amado. Ore, busque a presença de Deus. Não dê brecha para o inimigo. Busque a presença de Deus, porque Jesus está voltando e logo, logo estaremos para todo sempre. Confia no Senhor, Ele sabe o seu futuro. Quero orar e agradecer. Coloque diante de Deus, eu não sei o que você está sentindo nessa noite, depois dessa palavra de Deus para você, para nós. Mas eu tenho certeza que você foi atingido pelo Espírito Santo. Eu quero orar pela Angelina, que está pedindo oração pela saúde do Aguilar, acho que é Aguilar. A Renata Fuzetti pedindo também pela sua saúde. E eu quero orar por você. Vamos estar continuando orando pelo irmão Fernando, por outros irmãos aí que estão passando também
né? O irmão Reginaldo, pai, a Marlene também aí com as suas lutas, os demais irmãos aí, a irmã, a avó Luzia, o irmão Teodoro, Irene e outros irmãos. Ore por eles, esteja orando um pelos outros. Vamos orar, eu quero orar por você, você que deseja colocar diante de Deus a sua luta, a sua dificuldade, e dizer: Deus, ainda que as coisas estão tumultuadas no momento, estão difíceis, eu ainda confio e me alegro no Senhor. Faça essa oração, muda, tenha essa perspectiva. Deus Santo, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos esses corações, cada irmão que está nesse momento em sintonia com o Senhor, ouviu a Tua palavra. Eu quero te colocar diante do Senhor as nossas petições, o cuidado do Senhor no coração de cada um, e que vivamos com fé, na confiança, sabendo que o Senhor, nós vamos exultar o Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, o nosso rochedo, o nosso libertador. Nós queremos confiar no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a passar diante do caos que nós estamos vivendo com fé, na perspectiva do ainda que. Eu entrego nas Tuas mãos também a Angelina, ela pede oração para o Aguilar, Senhor. Em nome de Jesus, que essa saúde dessa pessoa seja agraciada pelo Senhor. Também, ó Deus, a Renata Fusetti seja agraciada pelo Senhor na saúde. E que cada um de nós, ó Pai, a mãe do irmão Fernando, que seja agraciada com a bênção do Senhor, dê o renovo para cada um deles. E todos aqueles que estão passando por enfermidades, vida financeira, Deus, no casamento, abençoe a família no casamento, aqueles também na vida amorosa, ajude-os a vencer as lutas, Senhor, os desafios. Abençoe cada um, Senhor, no seu trabalho, nos seus estudos e também nos agradecimentos que o Senhor tem provido em nossas vidas. Muito obrigado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, amém.